E desde já à nossa convidada, a doutora Lucinda Campos, coordenadora técnica Acolhimento Familiar da Associação Cultural, Recreativa e Social de Samuel. Uma breve resenha da associação. Reconhecida como pessoa coletiva de utilidade pública, a Associação Cultural, Recreativa e Social de Samuel, ACRSS, é uma instituição particular de solidariedade social fundada em 1982. Surgiu da vontade de um grupo de 40 cidadãos da freguesia de Samuel que no dia 21 de novembro de 1982 se juntaram na escola primária de Colos de Samuel para uma reunião que ficaria conhecida como a reunião da escola, com o objetivo de criar uma associação e eleger uma direção. Os elementos da mesa geral, o Conselho Fiscal, feita a eleição, da qual saiu vencedora a lista número 1 das duas listas apresentadas, os elementos eleitos ficaram mandatados para a semana seguinte assinarem a escritura de constituição da Associação Cultural Recreativa de Samuel, o que veio a acontecer no dia 26 de novembro, data oficial da constituição desta entidade. A instituição tem uma forte implementação da comunidade e uma grande ligação ao meio, orientando a sua intervenção por critérios de solidariedade, igualdade e qualidade, contribuindo efetivamente para o desenvolvimento social, cultural e económico da comunidade em geral. A Associação Cultural, Recreativa e Social de Samuel, no âmbito da resposta social, acolhimento familiar de crianças e jovens, apresenta o programa Acolher com Afetos, que visa sensibilizar a comunidade para a resposta do acolhimento familiar. Iremos trabalhar para a redução da residencialização das crianças jovens, dando a estes a oportunidade de viverem em ambiente familiar, tão importante para o seu desenvolvimento integral e bem-estar. Para me ajudar nesta conversa, tenho na Figueira da Foz o Olímpio Fernandes, eu na Quarteira e em Samuel a doutora Lucinda Campos, coordenadora técnica da resposta de acolhimento familiar, que desde já agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Mas passo de imediato para o Olímpio Fernandes. Boa tarde, amigo. Como vai o tempo por esse lado? Muito bom na Figueira da Foz. Boa tarde para ti na Quarteira, Luís Pessoa. Claro que, como sempre, o Olímpio Fernandes na Figueira da Foz. O tema de hoje é um tema de todos os dias. São as nossas crianças que estão aqui nesta causa. Por isso, vamos conversar com a pessoa, com a doutora Lucinda Campos, que naturalmente é a pessoa mais indicada para nos propor aos nossos seguidores também, claro, e a nós, que aprendemos com estes programas, toda esta grande questão fundamental, que é apoiar as crianças. Boa tarde, doutora Lucinda Campos. A mensagem para ti, Luís Pessoa. A primeira pergunta. Ora, muito bem. Doutora Lucinda Campos, mais uma vez obrigado por ter aceitado o nosso convite. E a minha primeira pergunta... Obrigada a nós. Boa tarde. Quando entrou para a associação e em que ano iniciou também o seu trabalho tão meritório como apoio familiar do aconselhamento parental? Boa tarde. Boa tarde a todos e desde já queremos agradecer o convite que foi-nos dado para falar um pouco sobre o acolhimento familiar e a sua pertinência cada vez mais com vista a dar às nossas crianças e jovens uma resposta mais adequada e perfeita para as suas necessidades. Eu entrei nesta casa há já muito tempo, desde que acabei a licenciatura no ano 2001. E sendo uma IPSS com grande história ao nível da temática da infância, sempre, desde logo, trabalhei nesta parte do acolhimento familiar. Isto porque a Associação de Samuel, desde 2001, já possuía uma bolsa, apesar de residual de famílias de acolhimento com vista a acolher crianças temporariamente, em que na altura tínhamos 5 famílias em bolsa, e a área de abrangência era apenas o concelho de Soura. Este desafio foi depois alargado pelo Instituto da Segurança Social, visto que isto é um acordo atípico que nós temos com a Segurança Social, em que em 2021, 2022, deram-nos o desafio de aumentar esta bolsa, bem como também o nível de intervenção ao nível da abrangência, não só do concelho de Soura, e neste momento temos uma área de abrangência de 10 concelhos do distrito de Coimbra para 30 crianças, ou seja, o desafio foi lançado e nós, instituição, claro que não
pensámos e aceitámos este desafio que atualmente estamos então a dinamizar, e daí a nossa procura de divulgar essa mesma resposta para toda a comunidade. Muito bem, e passo a palavra então ao meu colega Olímpio Fernandes, na Figueira da Foz. Pois bem, doutora Lucinda Campos, estamos realmente em presença de conteúdos importantíssimos na sociedade portuguesa e fundamentalmente, enfim, em favorecimento das crianças. E vou diretamente ao assunto. Quem é que pode ser família de acolhimento? Evidentemente que isto obedece a um rigor de escolha muito constante, de estudo, de análise, de sucessivas sessões de esclarecimento. Sim. Não é, permita-me, não é qualquer família que pode acolher crianças. Não. Esclareça, por favor. Pronto. O processo de até as famílias fazerem parte da nossa Bolsa de Famílias de Acolhimento passam por várias fases. Essas fases, como disse muito bem, são fases em que têm que ser de um rigor extremo, visto que nós estamos a falar de famílias que tenham plena consciência que o acolhimento familiar é uma medida temporária, ou seja, ao acolherem uma criança ou jovem que esteja em situação de perigo ou risco, têm que ter plena consciência que é num período temporal, do qual em que a qualquer momento após o término dessa decisão, que só é emitida ou pelos tribunais ou pelos CPCJs, em que no fim a criança tem que retomar de acordo com o seu projeto de vida. Por norma é o retorno à família biológica, mas pode passar por outras medidas como o encaminhamento para a adoção. Outra questão que é muitas vezes colocada pelas famílias de acolhimento é: sendo família de acolhimento, eu posso adotar? Não. Quem é família de acolhimento não pode adotar a criança que acolhe. Ou seja, para ser família de acolhimento, tem que ser obrigatoriamente apenas, exclusivamente, para crianças em que sejam acolhidas temporariamente. Se quiser ser família adotante, não pode ser família de acolhimento. São processos completamente distintos. E isso também é uma das questões que muitas das vezes as famílias, quando mostram interesse em ser famílias de acolhimento, é uma questão que elas colocam, que se podem ou não, uma vez que nós não podemos esquecer que no período em que estão crianças acolhidas numa estrutura familiar, existem laços que são criados, laços afetivos, emocionais, e por vezes é difícil fazer essa quebra, mas para ser família de acolhimento tem que ter essa capacidade, essa bagagem emocional e ter plena consciência que ao acolherem uma criança, essa criança está no seu seio temporariamente, até o seu projeto de vida ser definido ou concluído. E isso, por vezes, são muitas questões que são colocadas. Quem é que pode ser família de acolhimento? Pessoas que tenham casais ou famílias monoparentais. Muitas das vezes as pessoas podem ter a ideia errada de: eu não sou casal, vivo sozinha, não posso ser família de acolhimento. Não, pode fazê-lo, também se candidatar a famílias monoparentais. Eu agora vou ter que aqui chegar aqui à minha cábula para eu não estar aqui a evitar e a dizer e faltar coisas importantes. Monoparentais podem ser as famílias, bem como também famílias casais. Depois de apresentarem a manifestação de interesse, que é uma primeira fase, irão ter uma sessão informativa em que nós esclarecemos traços gerais do que é ser família de acolhimento, onde focamos então o ponto da temporalidade, que é muito importante, como também o facto de não poderem ser adotantes quando são famílias de acolhimento. Avisamos também que existe uma prestação ao nível de ajudas inerentes para a criança, ou seja, é um valor pecuniário em que as despesas e esse valor que recebem mensalmente é apenas exclusivamente para a manutenção e tudo o que é inerente às despesas para o bem-estar dessa criança. Ou seja, também é um critério muito rigoroso no processo de seleção. Esta medida não pode ser vista como uma fonte de rendimento. Daí que nós, no processo de seleção de uma família, também tentamos ver a autossustentabilidade da mesma. Estas famílias não podem ver isto doutora, como algo... Sobretudo é uma fonte de amor, não é? É uma fonte de altruísmo, ou seja, eu dou e não estou à espera de receber nada. E isto é um processo, como podem ver, são vários fatores que temos de ter em conta
E as famílias têm que ter plena consciência até fazerem parte da nossa bolsa, ou seja, nós estamos a falar de várias fases em que vão envolver entrevistas de casal e individual, em que nós vamos avaliar a parte da estrutura emocional, da envolvência de toda a família, ou seja, isto é uma medida que toda a gente na família tem que ter plena consciência e todos querem também ser envolvidos na mesma, ter a mesma opinião. E isto passa para famílias que tenham crianças. As crianças, quando já têm alguma opinião, também têm que ser envolvidas, porque elas vão ver, vão ver alguém a invadir o seu espaço. Vão ter que partilhar algo com alguém estranho. Daí que é importante a envolvência de toda a família, que também é um fator que nós avaliamos ao longo do processo de avaliação. Também permita-me excelente esclarecimento, doutora Lucinda Campos. Temos muitos temas para lhe colocar. A reportagem passa para a Corteira, para o Luís Pessoa. Ora, muito bem. No mesmo contexto, eu fazia a seguinte pergunta. A família de acolhimento tem que contactar com a família de origem? Não diretamente, isto porque uma das fatores fundamentais é a preservação da privacidade, bem como da segurança da família de acolhimento. De acordo com os despachos do que é emitido na decisão, na conferência, por parte das famílias, por vezes, e a maior parte das vezes, existe a marcação, o agendamento de convívios em que a criança não haja um corte radical com a família biológica, porque muitas das vezes o projeto de vida implica o trabalhar a família de origem para que depois a criança retome à família de origem, já ela com as devidas ferramentas e competências que até à data não tinha. Daí que a temporalidade da medida, a criança é retirada, evitando ir para uma instituição, vai para uma estrutura familiar onde haja afetos, estabilidade emocional, regras, limites, e nesse período em quando ela está num ambiente equilibrado, a família de origem é trabalhada por outra equipa, para que ela então reúna condições para que a sua criança retoma ao seu ambiente. Nesse período existe, consoante cada situação, a possibilidade de haver encontros para que não haja um corte tão radical entre a criança e a sua família de origem. Quando existem esses encontros, a família de acolhimento é salvaguardada, ou seja, a família de origem nunca sabe onde é que é a residência da família de acolhimento. Tudo isso é salvaguardado. Muito bem. Olímpio Fernandes? É claro que isto é um tema, diria, sem exagero, apaixonante e sobretudo, um problema social muito. De constante cuidado neste país, em que as crianças, enfim, são um valor inestimável. Mas é evidente que a doutora Lucinda Campos nos deixou um espaço alargado de conhecimento sobre esta matéria tão delicada. Depois das crianças, enfim, terminarem este estágio em famílias de acolhimento, indicou-nos que depois são dirigidas para instituições ou podem ser, eventualmente, dirigidas para as famílias de origem. Sim, a maior parte das vezes as medidas tomadas é para o retorno, a reunificação, o termo mais aplicado é a reunificação familiar. Ou seja, permita-me, e se essas famílias continuarem a não ter condições? Poderão então, se não reunir após um período de tempo, as famílias não reunirem condições para o acolhimento, o retorno do seu filho ou da sua filha, então aí pode ser alterada as medidas e podemos falar de encaminhamento para uma adoção, em que a criança é então encaminhada para a adoção, ou então para outro tipo de medida que é a autonomização, quando já estamos a falar de adolescentes, em que já existe aí um acompanhamento para o ajudar na autonomização da sua vida. Tudo isso depois passa para outro tipo de medidas, quando a família assim não conseguir reunir critérios para o retorno dos seus filhos. Nesse caso, sim, pode haver alteração de medida. Luís Pessoa, outra vez na Corteira. Muito bem, a doutora fazia a seguinte pergunta. Mas só salvaguardando uma situação, essas medidas só são tomadas pelos tribunais
ou pelas comissões de proteção de crianças e jovens. Muito bem. Doutora Lucinda Campos, após a candidatura, quais são os procedimentos até ser família de acolhimento? Como eu tinha dito já anteriormente, são várias fases. Após a candidatura ser formalmente aceite, irão então passar por uma fase de 18 horas de formação inicial. São sessões presenciais, 2 dias completos e meio-dia, em que vamos reunir com as famílias e dar uma formação inicial de todos os aspectos inerentes e importantes. É uma formação exaustiva, mas muito produtiva, em que nós temos por experiência que as famílias saem com um conhecimento, um know-how de melhor do que é ser família de acolhimento. E aí elas próprias também têm plena consciência se querem ou não continuar com o processo de candidatura para ser famílias de acolhimento, onde são esclarecidos nesta formação todos as dúvidas, os receios, os mitos inerentes à medida de acolhimento familiar. Depois do término dessa formação de 18 horas, irão então, sim, ser avaliadas, como eu também já disse anteriormente, através de avaliações psicossociais, que passam por entrevistas ao casal, se for o caso, depois entrevistas individuais, como também visitas domiciliárias, em que nós também vamos às casas das pessoas para ver também toda a estrutura familiar, se existir então crianças no agregado, como também as condições, para ver se realmente aquela habitação reúne critérios e condições de habitabilidade de ingressão de outra criança. Depois dessa fase e após, nós trabalhamos a equipa do acolhimento familiar do Acolher com Afetos da Associação de Samuel é composta por 3 técnicos, sou eu, psicóloga e coordenadora técnica, é também por uma assistente social, a doutora Gracília Silva, e por uma educadora social, a Inês Limas. Somos nós, o núcleo forte, a equipa que faz parte do Acolher com Afetos. Somos nós responsáveis do acompanhamento das nossas famílias que têm crianças, em que temos 24 sobre 24 horas um telemóvel em que elas sabem que podem contar connosco a qualquer momento, qualquer situação que ocorra, estamos aqui a 100% a apoiá-las. Como também somos responsáveis por todo o processo de inscrição e seleção de famílias para fazer parte da nossa bolsa. Neste momento estamos a angariar, estamos a fazer a divulgação da nossa medida porque precisamos de famílias. Nós temos que ter uma bolsa, no nosso acordo é para 30 crianças, logo na prática temos que ter 30 famílias para acolher 30 crianças, que pode aumentar esse número se estamos a falar da situação de fraterias, ou seja, quando há irmãos. E neste caso, atualmente temos uma família que até está a acolher 2 irmãs. Tudo isso é importante, porque quando não existir famílias, não temos forma de dar resposta às nossas crianças. Por isso é importante a divulgação desta medida, daí que estamos a recorrer às redes sociais para publicitar a nossa medida, porque nós precisamos de ter famílias. Tendo famílias, já podemos dar resposta a muitas crianças que estão à espera de uma resposta mais atempada, numa estrutura familiar, estável e equilibrada, que uma família de acolhimento proporciona. Não estou a dizer que uma instituição não o faça, mas são moldes diferentes, porque numa instituição um técnico tem que dividir a sua atenção por várias crianças. Ali, na estrutura familiar, temos um foco centrado na criança e jovem que está a ser acolhida. Muito bem. Olímpio Fernandes. Pois bem, doutora Lucinda Campos, falamos da pureza infantil das crianças. Luís Pessoa na Corteira, Olímpio Fernandes na Figueira da Foz, doutora Lucinda Campos em Samuel. De autor desconhecido. Se eu pudesse voltar, cair e rolar no chão, sem medo de me sujar, correr no meio da rua, não ter conta para pagar. Como era bom ser criança. Se eu pudesse voltar. Pois bem, os temas sobre as crianças são sempre de responsabilidade, diria, de todos, sem que muitos possam fazer alguma coisa. De qualquer modo, a miragem está disponível, tanto o Olímpio Fernandes como o Luís Pessoa, para proteger e divulgar o vosso excelente trabalho, que é realmente um trabalho extraordinário.
porque Nós só nada temos que agradecer. mais gratificante e mais alegre do que ver uma criança feliz. Doutora Lucinda Sem Campos, dúvida. a lista de espera de crianças que necessitam destes apoios é muito alargada? É assim, isso é uma questão que só a entidade de tutela que gera, que é a Segurança Social, é que poderá dar É a esses Segurança números. Social, não é? É a entidade que, após terem a sinalização, entram em contato connosco com vista a verificar se temos ou não uma família de acordo com o perfil da criança. Mas só esses dados, só mesmo a Segurança Social. Mas, claro que sim, que existem muitas crianças à espera de uma família. Doutora Lucinda Campos, outra pergunta, porque realmente isto é muito interessante e apaixonante. O perfil, falou aí num pormenor que é importante, que é o perfil das crianças. Evidentemente, se somos todos diferentes, as crianças por si, face ao ambiente criado, normalmente, enfim, trazem conjunturas de relacionamento diferentes e, de certo modo, agressivas. Como é que esse problema é resolvido? Eu quando falo perfil de criança, no processo de seleção da família, nós também fazemos a definição do perfil. Ou seja, uma família, e isso não é fator de que essa mesma família não seja selecionada, mas uma família, por exemplo, derivado ao facto de ter uma criança de 3 anos, diz: eu só quero acolher crianças da faixa etária do meu filho, porque assim, em termos pedagógicos, em termos educativos, não há uma disparidade e facilita-me um pouco. Ou então, eu tenho uma criança já adolescente do sexo masculino e gostaria que também, se fosse do sexo masculino, não quer dizer que o feminino, mas tudo isso é o chamado perfil. Como também, se querem ou se têm competências e capacidades em acolher crianças com deficiência. Temos famílias que até podem, mas em termos habitacionais vivem num prédio em que não há acessibilidade, por exemplo, para uma cadeira de rodas. Tudo isso tem em conta daí a definição de um perfil, para quando existir uma criança, já termos um primeiro filtro das famílias em bolsa. E isso facilita. Como também, pronto, há famílias que não é por ser homofóbicas isso, mas por outros fatores não querem determinadas etnias ou raças. Isso não é fator que faça com que a família seja logo posta de parte e não seja selecionada. Tudo isso é avaliado no processo de seleção da mesma família. A faixa etária também é muito importante, porque temos famílias que não se importam de terem recém-nascidos, que vêm diretamente das maternidades. Há outras famílias que dizem que já têm uma idade que já não consigo me adaptar àquilo que uma criança recém-nascida exige. Tudo isso então define o perfil da criança para a referida família de acolhimento. É um trabalho extraordinário. Daí que eu falo o perfil. Sim, já estou a repetir, mas é um facto. É um trabalho extraordinário de amor às crianças. Na Quarteira, outra vez contigo, Luís Pessoa. Ora, muito bem, e vou terminar com esta pergunta que é, falamos das crianças, falamos dos apoios e agora vou fazer a seguinte pergunta que é: quais são os apoios disponibilizados às famílias de acolhimento? Como eu disse já anteriormente, têm da nossa parte, enquanto equipa, todo o apoio técnico 24 sobre 24 horas. Elas sabem que nós estamos com um telemóvel, elas já nos conhecem porque nós ao longo do processo de seleção vamos criando, por muito que uma pessoa não queira, alguns laços. Vamos conhecer a família, a sua história de vida, porque ao longo do processo de avaliação são criados momentos de grande intimidade, de grande partilha e empatia, não só dessa família, como todas as outras famílias. Aqui cria-se uma família do acolhimento com afetos. Ou seja, todas as famílias vão se conhecendo e vai haver uma partilha que ao longo de todo o processo, quem vai acolhendo partilha as suas experiências, os seus receios, as suas angústias. Ou seja, nós temos, cada uma de nós, áreas de especialização de formação, psicologia, a área da parte da pedagogia, da educação social, da parte social também com a nossa assistente social. Fora nós temos também a equipa que acompanha pela Segurança Social, os gestores de casa que também dão todo o apoio necessário
E, claro, não podemos esquecer as entidades de primeira linha, os hospitais, quando é necessário a parte da saúde, a parte da escola, tudo isso em estreito trabalho de rede, em que a família de acolhimento nunca se sinta sozinho. Ela sabe que existe uma vasta equipa de diversas áreas de especialidade que estão ali para dar o apoio necessário que elas possam necessitar durante o acolhimento familiar da criança ou jovem. Muito bem. Luís Pessoa, entras tu ou termino eu? Tenho só mais um ponto de referência, muito então rápido. faz esse ponto que depois eu vou terminar com um videozinho que eu tenho aqui. Muito bem. Então, para já, a doutora Lucinda Campos, foi um trabalho excelente que nos emocionou bastante. Ficamos ao dispor da vossa associação para todo o tipo de informação. Eu despeço-me da Figueira da Foz, Olímpio Fernandes, o meu colega Luís Pessoa na Quarteira, e já sabe, estamos ao vosso dispor. Um grande abraço. Agradecemos mais uma vez. Pronto, e para terminar vou passar então um vídeo. Nenhuma flor nasce se o seu solo não for cuidado. Tal como a flor, todas as crianças precisam de um meio protetor onde prevaleça o amor. Precisam de uma família com afetos e uma casa feliz. A Associação Cultural, Recreativa e Social Samuel pretende sensibilizar a comunidade para a resposta de acolhimento familiar. Queremos colaborar para a redução da residencialização de crianças e jovens, dando a estes a oportunidade de viver em ambiente familiar que é tão importante para o seu desenvolvimento integral e bem-estar. Ser família de acolhimento é desafiante e nós iremos apoiar cada uma das famílias nesta missão de resiliência e altruísmo. Todos juntos vamos conseguir acolher com afetos. Ora, desde já, como disse o meu amigo Olímpio Fernandes, agradecemos a disponibilidade da doutora Lucinda Campos pelos esclarecimentos, pelo trabalho desenvolvido e informo que na próxima quarta-feira vamos ter um direto da Praia Fluvial da Ereira para apresentar o torneio que aí se vai desenrolar. Olímpio Fernandes, até quarta-feira. Despeço. Boa tarde. Um abraço grande. Tá, muito obrigado.